Era uma vez um estudante que foi para sua sala de aula muito cansado, muito cansado. Essa é uma história real. Isso aconteceu no Distrito de Colômbia, na Faculdade de Colômbia, no estado de Nova York. E o que aconteceu? A história não disse na noite anterior, ele ficou jogando videogame até as 5 da manhã, ele assistiu uma maratona de séries, mas era um estudante que não era aquele estudante baladeiro. Então foi alguma coisa nesse sentido, alguma coisa caseira, mas ele estava exausto. Quando ele chegou na aula de matemática, a turma toda lá, o professor começou a ensinar, ele foi caindo para frente, ele foi caindo para frente. Sabe quando você vai escrevendo, meio assim, aí você põe o rosto e ele dormiu. De repente, 90 minutos depois, a aula acaba. Todo mundo começa a sair, toca o sinal, as pessoas batem no caderno, ele levanta. E aí o professor sai também, todo mundo sai, ele meio que envergonhado, assim, ele era um, não era aqueles nerds, assim, melhor da turma, mas ele era um cara regular, assim, um pouco acima da média, aí no sentido de ser esforçado com os estudos. E aí esse cara olha para o quadro negro e tem lá dois exercícios de matemática. São exercícios longos. Então a tela, a lousa está dividida no meio e tem um exercício aqui, comprido, e outro aqui. Aí ele falou: caramba, perdi a aula. Ele se sentiu culpado. E aí ele falou: eu vou fazer pelo menos a lição para a próxima aula e vou ganhar os pontos. Porque nos Estados Unidos não é que nem aqui que tem uma prova que decide tudo ou duas. Você, o que você contribui falando na sala de aula, principalmente na área de humanas, é reconhecido. E na área de exatas, as tarefas que você faz ao longo do semestre. Então ele pegou uma folha de caderno e anotou aquele exercício um inteiro, era longo, tá? A linha assim complexa de equações, virou a página e fez a dois. Aí ele se sentindo culpado, né? Deve ter tomado um Red Bull, uma Coca-Cola, alguma coisa até que faz mal, mas que te acorda, um café, e foi para a biblioteca. E ficou lá, tentou o primeiro exercício, começou a andar algumas equações, falou: vou fazer esse exercício de qualquer jeito. Não conseguiu, levou alguns livros, foi para casa. No dia seguinte foi de manhã na biblioteca, o mais cedo possível. Foi horas e horas e horas e horas e horas e horas a fio. Conseguiu resolver o exercício. Aí ele foi para o outro. Horas e horas estudando, se dedicando, pegou livro, analisou, pensou. E aí o que aconteceu? Não conseguiu fazer o 2. Ele falou: bom, meio ponto eu tenho, ou sei lá, metade da nota, porque já estava na hora da sala. Aí ele chegou na classe e se surpreendeu. O professor começou a dar a sua aula, suas instruções, de um tema totalmente diferente. E ele ficou ouvindo aquilo, mas começou a ficar incomodado. Aí ele teve que falar: professor, mas e os exercícios que você deu na aula de ontem para hoje? Ele falou assim: olha, não foi, eu não dei esses exercícios da aula de ontem para hoje. Aquilo lá não era para vocês fazerem. Aí ele falou: não, mas eu vou até te falar que eu dormi na aula, desculpa. Aconteceu alguma coisa comigo. Ele falou o que aconteceu, que a gente não sabe, não tá na história. É uma história real, tá, gente? E eu acabei pegando os exercícios e aí eu consegui resolver um. Aí o pessoal da classe deu um pouco de risada, o professor falou: amigo, deixa eu te falar uma coisa. Esses exercícios são exercícios da história da matemática que são tão complexos que nunca ninguém conseguiu resolver. Eram exemplos de exercícios que nunca ninguém conseguiu resolver. Ele falou: mas eu resolvi, tá aqui, ó. O primeiro eu consegui resolver. Em 4 páginas de cálculos eu resolvi. Aí ele falou: desce aqui então que eu vou olhar. Aí o professor olhou, virou a página, olhou, virou a página, olhou, virou a página, limpou a lousa rapidamente e começou a replicar a resposta dele. Ligou para o departamento de matemática, para os outros professores. Foi lá, chamou todo mundo, começaram a olhar, apagaram, fizeram de novo, tentaram um exercício que era um dos exercícios da história da matemática que nunca tinha sido resolvido, foi resolvido. E isso, nessa faculdade de Colômbia, está lá até hoje, essas 4 páginas expostas. Isso chocou o mundo acadêmico daquela época. Lógico, a gente está falando aqui de uma bolha, mas foi uma coisa que. E aí vem o ponto importante. O ponto mais importante é a pergunta que eu vou fazer agora. Por que que esse menino que dormiu na aula, que era um menino comum, conseguiu fazer esse exercício? Você sabe me responder? A resposta é a seguinte: como ele estava dormindo, ele nunca ouviu que ele não poderia fazer. Eu vou repetir. Ele conseguiu fazer um exercício que nunca ninguém tinha feito,
Porque ele não ouviu que ele não conseguia fazer. Ele pensou que fosse um exercício comum. A mente dele creu que era um exercício comum para a sala dele. E com base nessa fé, nessa crença, ele foi lá resolver o problema. Adendo, adendo. Além de tudo, o professor é uma figura de autoridade. Pais, padres, pastores, professores, primos, amigos, as pessoas que você confia, o seu núcleo, essas pessoas são figuras de autoridade. Então, quando elas te restringem, te falam que você não pode fazer uma coisa, ou que é muito perigoso, ou que é bobagem, ou que é não sei o que lá, isso te afeta e te trava. Ele nunca ouviu, então ele creu. E quando ele creu, ele conquistou e venceu um exercício que nunca tinha sido resolvido na história da matemática e da humanidade. Pense bem nessa reflexão e veja na sua vida quantas coisas você tem ouvido que você não consegue fazer. Assista esse vídeo de novo, reflita sobre isso e eu te garanto que ele vai te trazer um mecanismo para você virar algumas chaves da sua vida. Eu me chamo Lucas Marcilli e esse é o canal Restauração SA. Um abraço.